Olá meninas, tudo bem? Bem-vindo à nossa aula de hoje, tá? Eu vou falar um pouquinho hoje sobre o romantismo. Só que a gente vai trabalhar o romantismo em Portugal, o romantismo na Europa, né? Igual nós estamos fazendo aí nesse período. Bem, pessoal, o romantismo em Portugal, né? Em 1825 tem uma obra chamada Camões, do Almeida Garré. E essa obra, ela já traz traços e características do romantismo. Porém, ela não é o marco do romantismo em Portugal, do romantismo em Portugal. O romantismo ele surge, né, em Portugal, em meio a várias lutas civis, entre civis e conservadores, né? A gente tem a volta de Dom Pedro para Portugal, tentando assumir o trono, né? Está havendo insatisfações, várias transformações econômicas, políticas, sociais, né? Além de tudo, a Europa em si está passando por várias revoluções, que é a Revolução Francesa e a Revolução de 1830 e 1848, além de guerras, né? Entre elas aí a gente vai ter a Guerra Napoleônica. Então, pessoal, tudo isso, todo esse conceito histórico que está acontecendo é muito importante, porque a gente fala que a literatura, ela é representação, né? E não tem como se entender a literatura sem entender o conceito histórico, sem entender o que estava acontecendo de fato naquele momento. Então, aqui, nós estamos num meio de grandes transformações, de muitas mudanças, e isso tudo vai influenciar na escrita, né? E aí, quando a gente pensa em romantismo, a gente pensa na forma romântica do amor que a gente conhece hoje, né? Ai, fulano é romântico, é uma pessoa que tem um determinado sentimentalismo, né, mais exagerado. Porém, o amor aí, ele não vai se dimensionar propriamente a essa concepção, tá? O romantismo, ele traz, sim, essa questão do amor, do romântico, né, do romantismo romântico, tá? Ele traz, sim, essa característica, tem vários momentos, várias escritas que vão trabalhar dentro dessa concepção, mas ele também vai trabalhar o amor de forma geral, o amor à pátria, o amor à natureza, o amor ao outro ser, né, que é esse que a gente estava citando anteriormente, mas esse amor de forma geral. Vem daí o conceito do romantismo. Tanto é que se a gente pensar lá na Europa, né, quando surge o romantismo, a gente pensa na Idade Média, né? Eles trazem os cavaleiros medievais como representação de heroísmo. Por quê? Porque os cavaleiros medievais, eles foram importantíssimos para a construção, né, daquela pátria, daquela sociedade. Foram eles que batalharam, que guerrearam para a construção dos impérios. Então aí, o cavaleiro medieval, ele volta, né, no romantismo, como um personagem assim bravo, forte e a representação do heroísmo nacional, do heroísmo pátrio. E aí, a gente vê isso lá na Europa e a gente vê como que isso chegou aqui no Brasil de algum certo modo, né? Bem, então, entendida essa concepção, mas de fato, quem começou, quem encabeçou, né? Qual foi a obra que marca o romantismo em Portugal? Ela chama A Voz do Profeta e é de Alexandre Herculano e ela é datada de 1836, ou seja, 11 anos depois do que ela do Almeida Garré, que eu comecei o nosso vídeo falando aí, pessoal. Quais são as características que vão marcar esse romantismo na Europa, né? Além da característica byroniana, e aí eu acho que vocês vão lembrar quando eu falo de Byron. Quando nós estudamos o romantismo no Brasil, lá na segunda geração, eu falei para vocês que a geração podia chamar a segunda geração ultra romântica, mal do século, ou byroniana. Vem daí, né? Esse byronismo lá da Europa
E aí, o que ele vai fazer? Ele vai trabalhar o culto ao fantástico, ele vai retratar a questão do mal dos séculos, que eram as doenças, as pestes que assolavam a sociedade da época. O medievalismo. Bem, ele retoma o conceito medieval. Medievalismo, isso mesmo. Ele retoma esse conceito medieval aí, né, pessoal? Como que é essa retomada do conceito medieval? Dentro do personagem dos cavaleiros, né? Esse ser heróico e bravo aí. Vai trabalhar o egocentrismo, essa volta pro eu. Tanto é que, principalmente a segunda geração, né? Ela, aqui no Brasil, a gente vê tanto essa volta pro eu, esse subjetivismo. Então, é presente desse movimento aqui, dessa questão egocêntrica, ou seja, eu como centro, e a religiosidade. Por quê, né, essa religiosidade dentro desse conceito byroniano ainda? Porque o único jeito que se podia passar por todas essas tormentas que aconteceu na época era sendo, vamos dizer assim, crendo, tendo fé, acreditando, né, em algo. Então, por isso que se apresenta tanta religiosidade. E aí, no romantismo, eles vão ter uma liberdade de estilo. Para que eles fazem essa liberdade de estilo? Para se opor até o movimento que vinha anteriormente, né? Então, para romper essas ideias, eles trazem eles trazem a liberdade no estilo. Eu já falei a respeito do subjetivismo, dessa valorização do eu, desse sentimentalismo de olhar para si, de olhar para dentro e voltar para o que é seu. E nesse voltar para o que é seu, nesse subjetivismo, eles vão trabalhar muito questões sentimentalistas para a época. Então, essas características serão muito comuns aí, pessoal. Eu acho que é isso. Passei bem breve o conteúdo para vocês. Tem o material de apoio aí, vocês podem fazer a leitura. Qualquer dúvida, eu estou à disposição, é só me chamar, certinho? E até a nossa próxima aula, então. Tchauzinho.